Bom, pessoal, vamos começar agora mais um exercício da parte 4 de Física 1. Máximo peso de um bloco para mantê-lo em repouso é de 7 kg, um plano inclinado de 30 graus. Calcule a força normal, força de atrito estático e coeficiente estático. Sabemos que o coeficiente de atrito cinético é igual a 85% do coeficiente de atrito estático. Qual a aceleração do bloco se inclinarmos o plano em 45 graus? Ok, então vamos iniciar colocando todas as forças aqui, né, desse sistema. Primeiro nós temos já aqui a força peso, que é sempre apontada para o centro da Terra. Considerando um plano também, um sistema de coordenadas também inclinado junto com o plano x e y, nós podemos decompor a força peso em PY e em PX. Além disso, nós vamos ter a força normal, que é sempre uma força perpendicular à superfície, e a força de atrito, que é uma força contrária ao movimento, a tendência de movimento. Então, aqui é a força de atrito. Então, todas as forças já estão aí posicionadas, agora basta a gente calculá-las. Começar pela força peso. Então, a força peso é massa vezes G, que dá 7 vezes 9,81. De forma que a força peso, esse valor dá 68,67 newtons. Com isso, nós podemos calcular também Px e Py. Então, Px vai ser a força peso com o ângulo θ. Esse ângulo θ também está aqui. Px vai ser P seno θ, enquanto Py será peso vezes cosseno θ. Isso vai dar, então, 68,67, que é o peso, vezes o seno de 30 graus. Py vai dar 68,67, que é o peso, vezes cosseno de 30 graus. Calculando, Px vai dar 34,34 newtons e Py igual a 59,47 newtons. Muito bom. Como o corpo está inicialmente em equilíbrio, nós temos que, na direção y, para estar em equilíbrio, a força normal tem que ser igual a Py. Então, a força normal tem que ser igual a Py. Py nós já acabamos de calcular, então a força normal igual a Py, que é igual a 59,47 newtons. Bom, então, mas ele também está em equilíbrio na direção x. Para estar em equilíbrio na direção x, significa que força de atrito, se está em equilíbrio, está estático, então a força de atrito estático tem que ser igual a Px. Px nós também já calculamos. A força de atrito estática, que é sempre calculada por μ, nesse caso estático, vezes a normal, é igual a Px. Então, o μ estático a gente não tem, vezes a normal, que já calculamos, está aqui, 59,47 é igual a Px, que também já calculamos, 34,34. De forma que o μ estático vai dar 34,34 dividido por 59,47. De forma que o μ estático vai dar 0,58. E com isso nós resolvemos o problema da primeira parte desse exercício, que é quando ele está parado. Calculamos a força normal, a força de atrito estático e o coeficiente estático. Vamos agora calcular quando o bloco entra em movimento. Ele entra em movimento porque a gente inclina o bloco para 45 graus. Então, vamos ter que calcular tudo de novo, exceto a força peso, que a força peso não depende da inclinação.
depende apenas da massa e da gravidade, continua 68,67. O restante nós temos que calcular tudo novamente. Então vamos lá. Calculando então o novo valor de Px e Py. Px vai ser peso vezes seno θ e Py vai ser igual a peso cosseno θ. Peso é 68,67 vezes seno agora de 45 graus e Py vai ser 68,67 vezes cosseno de 45 graus. Calculando isso, nós vamos ter que o Px vai dar 48,56 newtons e Py também 48,56. Bom, os novos Px e Py foram calculados aqui. A normal é igual a Py e o novo valor da normal, então, passa a ser 48,56 newtons. O bloco na direção y está em equilíbrio. Mas na direção x, não mais. Então, na direção x, nós vamos ter Px menos a força de atrito como força resultante. Px menos a força de atrito. Ora, então vamos lá. A força resultante, assim, a força resultante na direção x vai ser igual a Px menos a força de atrito. Como a gente pode observar aqui, ó. Px menos a força de atrito. Bom, Px nós temos. Px é 48,56 menos a força de atrito. Força de atrito nós não temos ainda, porque agora o bloco está se deslocando e agora o atrito é cinético. Mas nós sabemos que a força de atrito cinético é μ cinético vezes a normal. A força de atrito cinético, então, vai ser o μ cinético, que foi dito que era 85% do μ estático, ou seja, 0,85 vezes o μ estático, de forma que o μ cinético vai dar 0,85 vezes 0,58. Isso dá como μ cinético o valor de 0,49. Ora, então se a força de atrito cinética é μ cinético vezes a normal, isso vai dar 0,49 vezes a normal, que é 48,56. De forma que a força de atrito cinética vai dar 23,79 newtons. Então, a força resultante na direção x vai ser Px menos força de atrito, que vai dar 23,79. Então, a força resultante na direção x vai dar 24,77 newtons. Ora, nós sabemos pela segunda lei de Newton que as forças resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante, 24,77 newtons. A massa é 7 kg, vezes a aceleração, que é o que a gente quer agora. A aceleração vai ser 24,77 dividido por 7, de forma que a aceleração vai dar 3,54 metros por segundo ao quadrado.